Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre suinocultura e as medidas de amparo que o setor ainda aguarda, que estão sob análise do governo federal, especificamente Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e também Ministério da Economia. E quem vai conversar um pouquinho para a gente e trazer um panorama de como que está o andamento dessas questões é o Yuri Pinheiro Machado, que é consultor de mercado da ABCS, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Yuri. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço aí a participação no programa do Notícias Agrícolas. É uma satisfação poder contribuir no debate. Yuri, esse ano a gente já teve algumas medidas que foram tomadas, que foram concedidas pelo governo federal, como algo semelhante a um amparo à produção de proteína animal aqui do Brasil, principalmente no que concerne a compra de insumos como milho e farelo de soja. Então, temos até o final do ano, até o final de dezembro, a isenção da tarifa externa comum, a TEC, para importação de milho e produtos do complexo soja de fora do Mercosul. E também foi aprovada esse ano a liberação de uma variedade específica de milho geneticamente modificado que pode ser importada dos Estados Unidos para a fabricação de ração. Mas tem outras solicitações da cadeia de proteína animal que seguem, então, sob essa análise do MAPA, correto? Exatamente, Letícia. Nós estamos aí numa situação bastante complicada em relação à oferta de milho, né? Estamos no início da colheita da segunda safra e já se tem uma expectativa de quebra de safra bastante significativa. E em função disso, essas medidas são fundamentais. E dentre essas medidas, além das que você já citou, nós temos ainda a solicitação para que seja retirado o PIS/COFINS para aqueles produtores, né, que não operam dentro das grandes agroindústrias que têm o drawback, né, então que a gente, na internalização desse milho, a gente não tem a cobrança de PIS/COFINS, né. Existe ainda também algumas demandas em relação à redução de tarifas na navegação de cabotagem, né, tarifas de cabotagem, né, com relação a frete, né, de navios. Então, são medidas que estão ainda em análise, sob análise do governo federal, né, dos órgãos responsáveis, né, tanto Casa Civil quanto o Ministério da Agricultura, e que a gente espera que sejam implementadas para que a gente tenha um desafogo aí nessa questão do custo de produção, né, que grande parte do custo de produção, aí, especialmente de aves e suínos, né, está relacionado justamente aos grãos, né, ao milho e farelo de soja. Yuri, mesmo com essas medidas que já foram adotadas e essas demais que estão sob análise, a gente tem um cenário global, e isso de acordo com vários analistas que são ouvidos pelos nossos repórteres, pela nossa equipe de jornalismo aqui do Notícias Agrícolas, e que trazem um panorama principalmente sobre o milho, de que se a safra norte-americana principalmente não se desenvolver como se deve, a gente vai ter um déficit muito grande de milho mundialmente. Então, de fato, essas medidas elas podem contribuir de maneira efetiva para tentar controlar esses preços aqui internamente? A gente acredita que nenhuma medida vai resolver por completo o problema, né? Mas toda medida contribui para que a gente tenha uma amenização dos impactos, né, relacionados esse baixo estoque de milho mundial que nós estamos percebendo, milho e soja também, né? Com relação à safra americana, é muito cedo ainda para a gente afirmar, né, se vai haver uma frustração ou não. Aparentemente, a safra americana ela vai transcorrer na normalidade, né? Dentro da normalidade, dentro daquilo que se espera, né? O último relatório aí do USDA foi bastante favorável, né? Mas a grande preocupação nossa nesse momento é justamente a safra brasileira. Nós tínhamos aí uma expectativa no início do plantio, né? A gente sabe que houve um atraso no plantio, né, na região centro-sul, em função do atraso das chuvas, atrasou a primeira safra, e que na sua maioria soja, e consequentemente atrasou a segunda safra, que é a safra que tem mais contribuição para o milho, né? Praticamente 70% da produção de milho está concentrada na segunda safra.
E existia uma expectativa chegou a existir uma expectativa de 82 milhões de toneladas nessa segunda safra. E hoje o último relatório da Conab, publicado no início do mês, fala em 70 milhões, e alguns analistas, em função dessa última onda de frio que nós tivemos aí na região Centro-Sul, falam numa safra de 60 milhões. Então nós temos aí uma quebra de mais de 20 milhões em relação à expectativa inicial, né? Uma produção menor que a do ano passado. Se nós trabalharmos com os valores da Conab, nós teríamos um estoque de passagem em janeiro do ano que vem da ordem de 5, 6 milhões de toneladas. Se nós reduzirmos essa expectativa de colheita aí para menos do que os 70 milhões da Conab, para 60 e poucos milhões, nós teremos que, obviamente, ter uma redução muito grande do volume a ser exportado de milho, né, para que a gente consiga ter estoque de passagem em janeiro. E a gente sabe, tem mais um agravante nisso tudo, que a primeira safra de milho, que 2021, 22, né, ela vai contribuir aí com 20 e poucas milhões de toneladas, pelo menos isso é o histórico, né? A gente não sabe ainda quanto que vai ser plantado exatamente, até porque pode ser que o plantio seja maior em função dessa questão do preço do milho, né? Mas ela contribui historicamente aí com 25, 26 milhões de toneladas, né? Então nós teríamos ainda que ter um fôlego até julho do ano que vem, que é quando se colhe a segunda safra no ano que vem, que ele espere que não frustre novamente, né? Então, são todos esses fatores aí que, primeiramente, pressionam o preço do milho para cima, né, aumentando o custo de produção e deixando o produtor de suínos e de aves aí com margens até negativas. Né, e a outra questão é o risco de desabastecimento. Né? Então, por isso, da importância da gente ter esses mecanismos que permitam com que a gente tenha mais facilidade de importar os grãos, tanto do Mercosul quanto dos Estados Unidos e Canadá, se for o caso. Importante a gente dizer o seguinte: isso não é um subsídio, não é um auxílio do governo, não. Isso é para manter as cadeias em equilíbrio. Né? O produtor de milho, o produtor de soja não vai perder substancialmente nas suas margens, né? Mas a gente tem que garantir que exista abastecimento para as cadeias de carne e que esse custo ele não pese de tal forma, que é o que está acontecendo agora, que inviabilize as atividades. Porque isso aí no médio e longo prazo, o produtor, é aquela história, o produtor quebrado, ele não vai mais comprar milho, ele não vai mais comprar farelo de soja, ele vai sair da atividade. Né? E isso vai ter um comprometimento muito maior, não só na cadeia como um todo, né? de grãos e de carnes, como até nas questões sociais e econômicas do país. Né? Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Yuri. A gente vê um cenário em São Paulo, aqui, por exemplo, na semana passada eu conversei com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, a Associação Paulista de Criadores de Suínos, e ele nos trouxe um panorama de que no começo da semana o suinocultor paulista estava tendo um prejuízo em torno de R$ 175 por cada animal vendido. E isso deve se refletir também, né, de forma maior ou menor, mas também em outras regiões produtoras do país. E qual que é o risco, né? A gente tem alguma sinalização de redução de produção ou de saída de produtores da atividade? A associação tem alguma medida desses efeitos? Bom, essa é uma situação bastante complexa, porque a cadeia de suínos é uma cadeia muito longa, né? Entre a decisão de eu sair da atividade até eu conseguir efetivamente sair, são muitos meses, né? É uma atividade de ciclo longo, né? Então, eu insemino uma fêmea hoje para ter o produto dela daqui a um ano. Né? Então, assim, tudo que a gente vai produzir até um ano, até daqui a um ano, já está lá na barriga das fêmeas, né? Nas gestantes, lá dentro da granja. Então, assim, a saída da atividade é um processo demorado. Né? Esse é o primeiro ponto. A suinocultura cresceu muito nos últimos anos. Isso, assim, o crescimento da suinocultura brasileira nos últimos 5 anos, se a gente for observar até 2020, que nós temos números fechados, foi espetacular. Nós tivemos um crescimento em 5 anos de 30% da produção de carne suína no Brasil. Sendo que no ano passado, 2020, em relação a 2019, esse crescimento, segundo o IBGE, em toneladas de carne produzida, foi de 8,4%, isso somente num ano. Né?
Então, obviamente que esse crescimento ele foi calçado em cima de um aumento do crescimento do consumo interno, um aumento das exportações, especialmente para a China, desde 2019, né? Só que uma parte dessa conta nós estamos pagando agora, né? Nós estamos passando por uma crise no país, né? A gente sabe que tem uma crise sanitária que tem consequências na economia e que nós estamos vendo aí o poder aquisitivo caiu muito, a inflação tá pegando também, né, para o consumidor, desemprego, pessoas abaixo da linha da pobreza, aumentando esse percentual, e isso tem impacto em todas as cadeias, né? Então a gente tem esse recuo do consumo, especialmente das carnes, das proteínas, né, que são os alimentos mais caros, mais nobres, né? É, por um lado, a exportação nos ajuda a desafogar um pouco esse mercado, né? Mas o mercado consumidor interno, ele absorve a produção, ele absorve, mas a que preço? Né? Se nós temos uma oferta muito maior do que a demanda, o preço vai cair naturalmente, né? Então, assim, dentro do setor, o que está se fazendo, né? A gente tem orientado, as associações têm orientado os produtores a segurarem a produção, né, aumentarem, a melhorarem o seu sistema de produção. Isso já desde o ano passado, que foi um ano bom para a suinicultura, a gente já falava, ó, vocês não pensem em aumentar a produção, porque a crise vai continuar, essa pandemia não vai acabar de uma hora para outra. Pensem com a lucratividade que se teve, melhorar o seu sistema de produção, melhorar a produtividade, dar mais sustentabilidade no seu sistema e, ao mesmo tempo, operar melhor no mercado de grãos, né? Esse é um grande ponto que a própria BCS tem trabalhado muito, que é educar o produtor a operar de forma estratégica no mercado de grãos, comprando antecipadamente, né? Comprando com preço mais adequado, que permita que ele tenha margens. Só que nós estamos passando, desde o ano passado, por uma situação de inflação nas commodities agrícolas, especialmente nos grãos, tão grande que a gente está praticamente com as mãos amarradas com relação a isso. Não existe um horizonte de queda, né? Pelo menos no médio prazo, até o médio prazo, né? Em relação a isso. Nós tivemos aí um aumento do milho, do farelo de soja, de mais de 100% no período de um ano, né? E o preço pago ao produtor não acompanhou esse percentual, né? O que a gente observa é que em 2020 o produtor conseguiu ter margens, agora 2021 ele está tirando dinheiro do bolso mesmo, como o próprio Valdemiro Ferreira falou, né? Em alguns momentos aí, realmente quase R$ 200 de prejuízo por suíno entregue, né? Então, a situação é bastante complicada e com certeza, né, aqueles produtores que têm menos lastro, eles começam a abandonar a atividade, chega num ponto que tu não consegue. Mas como eu falei no início da minha colocação, né, como é uma atividade de ciclo longo, mesmo essa saída da atividade é uma saída demorada, até que tu consiga realmente parar a atividade, né? Yuri, a gente então tem esse cenário de mercado interno ainda patinando em relação à demanda, né? Uma dificuldade em fazer essa mercadoria girar aqui dentro. E no mercado externo, a gente está muito dependente da China, né? Isso desde que a China começou a ter aquele problema muito forte com a peste suína africana, alguns casos ainda sendo relatados no começo desse ano, mas algumas informações desencontradas chegam ao mercado, né? Tanto de excesso de oferta de carne lá na China por uma suposta recomposição do plantel ou devido a abates feitos de maneira antecipada, com medo dos suinocultores chineses, né? Temendo, então, serem atingidos pela peste suína africana e perderem os animais. Mas fato é que o preço da carne suína lá na China baixou bastante, o governo está tomando medidas por lá, comprando dos próprios suinocultores chineses para abastecer os estoques estatais e assim tentar melhorar os preços por lá. E o que a gente pode esperar para a suinocultura de exportação aqui do Brasil nesse sentido? Primeiramente, parabéns pela descrição. Foi perfeita a descrição da situação da China, Letícia. É exatamente isso. A gente não tem muita certeza do que está acontecendo lá, né? Se por um lado nós tivemos aí um surto de peste suína africana no início do ano, e esse surto ocorreu e foram perdidas muitas matrizes, um número substancial, segundo alguns técnicos, alguns analistas que estão lá na China, inclusive, né? E isso fez também com que houvesse uma antecipação até do abate de algumas granjas, né? O que a gente tem que ficar atento
né, para saber até que ponto que existe um viés de aumento ou diminuição, ou de manutenção da exportação ou diminuição da exportação, é o que está acontecendo, o que vai acontecer agora nesse segundo semestre, nos próximos meses, né? Em julho agora, primeira parcial que o Ministério das Relações de Comércio Exterior do Brasil publicou, os embarques até a sexta-feira da semana passada, nós estávamos com uma média normal de embarques, em torno de 4.500 toneladas por dia útil de carne suína embarcada, carne suína in natura embarcada. Obviamente que esses embarques eles são de contratos anteriores, né, mas a gente está acompanhando isso e não vem baixado. Então, a gente entende que a exportação para a China ela vai continuar num ritmo bom. Por quê? O que a gente observa desde o início do ano? Os Estados Unidos reduziu a exportação para a China, a União Europeia reduziu, mas o Brasil até aumentou um pouco, né? Então, isso é um ponto importante. E o Brasil, dentro de todos os países que exportam para a China, ele representa somente 11% do que a China compra de fora, né? Então, para nós, a China representa muito, mas o Brasil representa pouco para a China em relação aos outros países, especialmente a União Europeia, Espanha, né, e Estados Unidos, né? Então, a gente observa que o Brasil está tendo um certo privilégio em relação a isso. Obviamente que vai depender também de como vai se comportar o câmbio, né? A gente viu aí que houve uma queda do câmbio há algumas semanas, que quase baixou de R$ 5, né? Agora já voltou para um patamar aí ao redor de 5,30 e tal. Isso aí também vai interferir na nossa competitividade lá fora, né? Existe a possibilidade de haver, de repente, mais planta. Isso seria um ponto muito positivo, porque o Brasil hoje ele já está praticamente no limite de exportação para a China em função disso também, de habilitações, né? Mas o fato é que a gente entende que as exportações até o final do ano vão fechar o ano de 2021, digamos assim, em torno de 10% a mais do que no ano passado. Isso nos ajuda bastante a enxugar o mercado, né? Por enquanto, não é um motivo de preocupação para nós uma eventual redução de mercado de exportação, porque não existem sinais para isso, né? Isso aqui a gente tem que deixar bem claro, não existem sinais para isso. O ano que vem já é uma outra história, eu não me arrisco a fazer qualquer tipo de projeção de exportação para o ano que vem, embora a gente veja que a China ela é um grande mercado e que está num ciclo da economia agora que é o ciclo de consumo, né? Eles saíram de um ciclo de infraestrutura que a China investiu muito e agora estão num ciclo de consumo que, se por um lado eles acabam aumentando a produção de suínos, por outro lado a demanda também por carnes tem aumentado lá. A China foi o primeiro país que se recuperou ou que está se recuperando da pandemia em termos econômicos e com certeza esse crescimento ele vai agregar mais consumidores no mercado que tem 1,5 bilhão de habitantes, né? Então, as projeções de longo prazo são de que a China continue, sim, comprando muita carne suína, né? Então, a gente tem que, na verdade, assim, não adianta a gente antecipar mais um problema se ele ainda não dá sinais claros de que realmente vai ocorrer, né? Nós temos que continuar mantendo boas relações diplomáticas com a China, né? É o nosso maior parceiro comercial, não só na suinocultura, mas no agro e em outros setores também, né? E relações diplomáticas é um caminho de duas mãos, né? Então, eu acho que é muito importante não só o setor, mas o Brasil como um todo, né? E especialmente a área diplomática, manter boas relações com a China. Mas eu acredito que esse não é um problema, não para esse ano, não é a nossa principal preocupação. Nossa principal preocupação para esse ano é justamente o custo de produção. E até o mercado doméstico, Letícia, já me antecipo, no segundo semestre ele normalmente costuma recuperar, né? E esse ano, obviamente, a vacinação ela vai evoluir. Com a evolução da vacinação de Covid na população brasileira, a gente deve ter uma recuperação da economia, é óbvio, né? E com certeza isso vai ajudar também a aumentar a demanda pelas carnes, né? Um ponto positivo de tudo isso, Letícia, é que a carne suína ela tem conquistado mais espaço no supermercado, né? Ela é uma carne competitiva, especialmente em relação à carne bovina, né? Eu acho que aquele preconceito que existia em termos sanitários e tal, com relação à carne já é insignificante, digamos assim.
E todo um trabalho desenvolvido pelo setor, especialmente pela BCS, na questão de desenvolvimento de cortes, de melhoria de apresentação da carne, né, junto ao varejo, junto aos frigoríficos, e de esclarecimento do consumidor, gerou um crescimento bastante significativo do consumo per capita no Brasil. O primeiro trimestre do Brasil esse ano, apesar de toda a crise, nós tivemos recorde de consumo per capita. Quando a gente olhar aí a disponibilidade interna de carne suína, nós quase atingimos o 18 quilos per capita ano nesse primeiro trimestre, assim, projetando para o ano, né, o consumo. Então, quando historicamente a gente demorou para ultrapassar os 17 quilos, né? Então, esse é um ponto positivo, né? A nossa carne, ela é competitiva, ela além do atrativo, né, de saudabilidade, de sabor, né? Ela tem esse atrativo em termos de preço também. Certo. Yuri, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Obrigado pelo convite. Um abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Yuri Pinheiro Machado, que é consultor de mercado da ABCS, Associação Brasileira de Criadores de Suínos, nos trazendo então um panorama da atual situação da suinocultura aqui no Brasil. De acordo com ele, a preocupação maior não é com uma possível diminuição das exportações para a China, tendo em vista que a China está com uma oferta grande de carne suína lá no país, preços baixos, ou seja, acaba ficando mais barato a carne local do que a carne importada. Mas, de acordo com o Yuri, a preocupação maior nesse momento é com os custos de produção. Então, o setor, né, não só o setor de suinocultura, mas o de proteínas animais, de uma forma geral, ainda aguarda outras medidas de amparo que estão sendo analisadas pelo Ministério da Agricultura e Ministério da Economia, como, por exemplo, a isenção de PIS e COFINS para a entrada de milho importado aqui no Brasil, daqueles compradores que não estão inseridos no sistema drawback. Então, isso vem além de medidas que já foram tomadas, como a isenção da tarifa externa comum para a importação de milho e produtos do complexo soja de fora do Mercosul e também da possibilidade de importação de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos para a fabricação de rações. Segundo o Yuri, a preocupação com essa quebra na safrinha de milho aqui do Brasil deve manter, então, os preços, os custos de produção elevados, e essas medidas, elas vêm como uma alternativa para tentar, então, para fazer com que o produtor tenha outras opções de adquirir esses insumos a preços melhores, colocar isso na ponta do lápis. E em outra vertente também, ele conta que a ABCS vem trabalhando junto aos produtores, isso desde o final do ano passado, em relação à produção de suínos. Então, não aumentar muito a produção, porque desde o ano passado a gente já vem nessa crise sanitária da pandemia da Covid-19, que gerou uma crise econômica. Então, isso prejudicou o consumo da carne, de proteínas animais de forma geral, aqui no mercado interno. E também a questão dos custos de produção, no sentido de orientar os produtores a se anteciparem no mercado de grãos, fazerem compras, travarem contratos quando os preços estiverem mais atrativos. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.